quero trocar uma ideia com vocês sobre um vídeo que eu estava devendo a mim mesmo, que eu queria ter falado sobre ele, para esclarecer algumas coisas aqui sobre o meu canal, sobre o modelo que eu criei, que eu chamo de Atitude Alpha, tá? Inicialmente, quero dizer para vocês o seguinte, eu vou explicar do que se trata a Atitude Alpha, o modelo que eu criei, o que eu quero aplicar, o que eu quero ensinar para vocês, sobre as coisas que eu dou preferência, que eu mais gosto, tá? Mas primeiro eu vou falar sobre quais são os principais nichos da manosfera, ou quais são as principais, frames, como eu assim chamo, né? Então vamos lá. Você tem o MGTOW, é uma das frames, você tem o PUA, é uma frame diferente, os dois são mesmo até que como se fossem faces da mesma moeda, né? Lados opostos da mesma moeda. Você tem o HVA, ou Homem de Alto Valor, Homem de Valor Alto, que é uma das frames da manosfera, muito associada ao investimento pessoal. Você tem a Black Pill. A Black Pill também é uma das frames da manosfera, da nossa comunidade. Perdão, Direito dos Homens, não é a Red Pill que eu queria trazer. A Red Pill são todas juntas. A Red Pill basicamente é a cápsula que tem todos esses conteúdos dentro dela. Por isso quando alguém pergunta, o que é a Red Pill? É tudo isso. O que é a Red Pill? Vocês querem saber que eu resuma para vocês o que é a Red Pill praticamente? É o PUA completo, o MGTOW completo, as leis, o Direito dos Homens, né? Vamos chamar de Direito dos Homens completo. A Black Pill está dentro da Red Pill também. E o investimento pessoal Homem de Alto Valor também está dentro da Red Pill. É uma cápsula que contém todas as frames nela, e aí você consome todas, e de um modo geral você tenta absorver o que é melhor para a sua vida e usa o que é mais útil, o que é mais interessante. Então, como eu disse, a Red Pill não é um caminho. A Red Pill é um veículo, é um conhecimento que você vai, aí sim, você escolhe o nicho que você quiser seguir, basicamente, se você quiser seguir em todos eles, também é um direito seu. Alguns vão mais pro lado do PUA, alguns vão mais pro lado do MGTOW, alguns vão mais pro lado do Direito dos Homens, alguns vão mais pro lado da Black Pill, alguns vão mais pro lado do Homem de Alto Valor, tá? O que eu fiz, rapaziada? Eu absorvi praticamente o melhor de todos esses conteúdos, de todas as frames da manosfera, e eu criei o que eu chamo, na minha opinião, não tô querendo desmerecer ninguém, é só meu ponto de vista, eu tenho que defender meu peixe também, né? Que é a frame Atitude Alpha, que pra mim é a frame soberana entre todas elas. Eu pego o melhor de cada uma, do que eu considero, de todos esses conceitos, e criei o modelo do meu canal, o meu produto, a minha marca, a minha filosofia, que é uma frame também, eu quero destacar para vocês, que é uma frame separada dessas daqui, que eu chamo de frame Atitude Alpha, porque é um pouquinho, na minha opinião, do melhor de cada uma. Então eu peguei o melhor do PUA, o melhor do MGTOW, o melhor do Homem de Alto Valor. Eu vou dizer para vocês o que eu peguei de cada uma delas. O melhor do Homem de Alto Valor, o melhor da Black Pill, o melhor do Direito dos Homens, e coloquei tudo para criar, para construir o que eu chamo de uma frame separada, que é a frame soberana, na minha opinião, que é a Atitude Alpha, beleza? Então do que se trata inicialmente, rapaziada? Vamos lá, o PUA principalmente. O que eu peguei do PUA? E o que eu não peguei, que eu não concordo e que eu não quis utilizar? Principalmente os conceitos mais básicos do PUA. O que? Cheat test é muito importante, que eu chamo que é, de certa forma, uma Red Pill ofensiva, porque para mim não é PUA, porque o PUA está mais associado, no meu ponto de vista, antes do sexo. Antes de você converter a relação sexual. O PUA ele é muito representado por duas coisas principais. Cold Approach, três coisas. Cold Approach, Numbers Game e escalonamento, né? Que seria você abordar o máximo número de mulheres possível para você ter mais opções de números, para facilitar, aumentar a probabilidade de conversão. E aí seria o modo 2, né? O modo 2 seria o PUA, que é você escalonar, ou seria o modo indireto, que é você conversar com a garota, usar aquelas técnicas, um método de sedução. Eu chamo de modo 2. O Alan chama de modo 2 e para mim faz muito sentido. Então esses são os principais pilares do PUA, na minha opinião. O que vem depois da relação sexual, quando você já está namorando, o que é que seja, para mim não é PUA mais. Eu chamo de Red Pill ofensiva, tá bom? Então esse é um ponto. Eu peguei alguns conceitos principais do PUA, entre eles cheat test, dispositivo anti-vadia, e tem mais algumas coisas que eu esqueci também. Conceito de hipergamia, alfa e beta, se eu não me engano, veio do PUA. Então essas coisas principais que eu acho valiosas, eu usei do PUA para colocar no meu modelo. Peguei do PUA. Abandonei Cold Approach, Numbers Game e modo 2. Então isso é o que eu peguei do PUA. MGTOW. O que o MGTOW é muito bom que eu quis trazer, acima de tudo? O que eu chamo de Red Pill defensiva do MGTOW. O que é a Red Pill defensiva do MGTOW, rapaziada, principalmente? É o profano feminino, é a hipergamia, é sobre por que você não deve lidar com as mulheres por causa disso, 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 disso. Elas vão trair você por causa disso, 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 disso. Outra coisa que o MGTOW traz, que eu acho que é o mais importante, que é a validação interna. A validação interna do conceito do MGTOW, que pode se confundir um pouco com o conceito do HVA, mesmo eles sendo semelhantes, não são a mesma coisa, vou explicar por quê quando eu falar sobre a frame do HVA. A frame do MGTOW, no que tange você a seguir seu próprio caminho e evoluir por você, não fazer coisas por mulheres, se libertar dessa validação delas, dessa corrida de ratos. Então esse conceito que eu acho que é o mais importante do MGTOW, que é você aprender a se satisfazer com a sua
que eu chamo no meu canal de autovalidação. Você ter prazer na vida pelos méritos próprios, pelas coisas que você conquistou por você, não pela opinião das mulheres ou por quantas mulheres você está pegando ou o que elas estão dizendo ou pensam a seu respeito. É autovalidação, é você conquistar um diploma, é você passar numa facu, é você passar na prova da OAB, é você meter o shape, é você vender um produto, é você conseguir fazer um contrato, vender um imóvel. Isso traz para você um orgulho de si mesmo, independente de mulher, de qualquer coisa. Isso eu acho que é o conceito mais importante do MGTOW, na minha opinião, é a autovalidação, beleza? Do homem de alto valor seria o fator, cara, de você investir em si mesmo. Tá muito conectado ao VSM isso daqui, né? No sentido de você se tornar a sua melhor versão possível. Esse seria o conceito do homem de alto valor, você se destacar como homem, né? Eu trago esse aspecto também de você se valorizar e procurar evoluir o máximo que você puder. Isso não é muito aplicado ao MGTOW. O MGTOW às vezes até prefere o minimalismo. O minimalismo não está muito associado ao homem de alto valor, rapaziada. O homem de alto valor é justamente você competir. Então o conceito de competição do homem de alto valor eu trago para a atitude alfa. O MGTOW, na maioria das vezes, eles são contra a competição. Eu já percebi isso. Eles não querem competir, eles querem paz e tranquilidade. Outro conceito do MGTOW, paz e tranquilidade. Eu também trago. Então eu pego esses principais pontos dessas frames, aí pego do HVA, o sentido de competir, de melhorar o seu valor, trazendo em consideração, rapaziada, colocando nessa balança, por isso que não é uma coisa só. Eu coloco na balança também o quê? Eu coloco a autovalidação e eu coloco a paz e tranquilidade que eu já falei para vocês, junto com o fator competir. Você competir, porque a sociedade é competição e me faz bem para muitos homens. Você não é obrigado. Você pode pegar a minha frame, entre aspas, e retirar o que você acha que não é útil para você. Mas esse é o modelo que eu criei, que eu defendo, que eu aplico na minha vida e explico no meu canal, tá? Mas é o quê? Musculação, acima de tudo, e arte marcial. Eu acrescento isso para vocês. Eu quero acrescentar especificamente, eu ia trazer numa frame separada a arte marcial, mas eu vou colocar aqui dentro do HVA. Defesa pessoal, você aprender a se defender. Então esse também é um modelo que eu acrescento à atitude alfa. A obrigação faz quem quiser, mas é o meu modelo. De musculação, de shape, de academia e arte marcial. Eu quero defender para vocês que se você acompanha meu conteúdo, de preferência, procure fazer uma arte marcial em alguma academia, em algum estilo que seja da sua preferência. Krav Maga, Muay Thai, Jiu-Jitsu. Se você puder aliar 2, 3, melhor ainda. Eu quero trazer isso para o canal. Já estou fazendo, vocês sabem, eu quero que vocês comecem. Assim como eu incentivei muitos a emagrecer, muitos caras me trazem relato, emagreci por sua causa, parei de pornografia por sua causa, não sei o que, comecei a treinar por sua causa, como aconteceu comigo. Eu comecei a fazer academia por causa do Bruno, entendeu? Eu conheci a Red Pill por outro canal, mas eu comecei a treinar por causa do Bruno, e tanto que ele ficava falando na orelha, no canal dele. E eu meio que fiz a mesma coisa para muitos homens, né? Então arte marcial também espero que isso aconteça com vocês. Espero que eu consiga entrar na cabeça de vocês nesse ponto, sobre arte marcial. O próximo, penúltimo tópico, a penúltima frame, direito dos homens, no que tange a legislação e etc. Eu também trago, eu também abordo, já falei em vários vídeos, não é algo que eu foco, acho que é o que eu menos já foquei no meu canal aqui, mas normalmente eu falo em vídeos mais soltos sobre isso daqui, né? Eu comento, ó, a lei e tal, teve até um vídeo que eu falei, acho que foi no caso do... Não sei quem foi que eu falei, não sei se foi o vídeo do Mendigo, eu comentei sobre o projeto da CNH, um cara falou, cara, tem um projeto em andamento para perder a CNH? Tem. Falei sobre a Maria da Penha já, essas coisas, então a importância de você estar ciente, principalmente no que tange a casamento, no que tange a comunhão de bens, no que tange a união estável, você coabitar com uma mulher, toda essa preocupação, pensão, já expliquei essas coisas aqui. Não é algo que eu fico batendo na tecla toda hora, mas já tem vídeo no meu canal sobre isso. Então o direito dos homens é importante você estar ciente sobre a legislação, não só no que abrange referente a impostos no Brasil, né, de um modo geral, mas também na sua vida como indivíduo. Como isso pode afetar você se relacionar com uma mulher, o risco da Maria da Penha, de falsas acusações, e principalmente em relacionamentos, filhos, casamento e coabitação. Esse é o mais importante, já falei várias vezes sobre isso, inclusive. Então esse aspecto do direito dos homens eu trago também. Por último, a Black Pill. Esse aqui é um dos mais polêmicos. A Black Pill, cara, eu sei que tem muitos canais muitos canais bons, que já estão aqui em evidência no YouTube, que são mais focados na Black Pill, né? Mas, com todo respeito a eles, eu já falava muito sobre isso lá atrás, eu já fui muito atacado, só que eu não sabia o que era Black Pill, eu não sabia que era o termo. Pra mim, a Black Pill era mais associada ao profano feminino, tanto é que eu conectava muito a Black Pill à traição. Tem a ver um pouco com o profano feminino, porque teria a ver, o meu conceito que eu trazia de traição das mulheres era mais inerente à fraude na paternidade. E a fraude na paternidade tem a ver com Black Pill porque está conectada à teoria da ovulação. A teoria da ovulação existe para que facilite para a mulher cometer fraude na paternidade. É basicamente isso. Então eu já meio que falava sobre isso sem entender. É uma espécie de Black Pill das mulheres, né? E a Black Pill dos homens também eu já falava lá atrás. Nos meus vídeos iniciais, cara, 2 anos atrás eu comentava que o Shed é uma Ferrari de fábrica. Você não vai competir se você for um golzinho popular, por exemplo. Dá para você equipar?
Dá para você meter um turbo? Dá para você meter um ar-condicionado? Dá para você meter uma direção hidráulica? Dá para você preparar o seu motor, deixar seu carro mais foda, mais bonito? Dá. Mas o Shed é uma Ferrari de fábrica. Ele tocar no acelerador, ele some na sua frente. Já fiquei antigo no meu canal, lembra dessa expressão que eu usei, que eu disse que basicamente nesse caso você não vai conseguir competir. Dependendo do carro que você é, se você é uma BMW, M3, GTR, às vezes se você equipar ela, você consegue andar lado a lado com uma Ferrari. Se você é um Fiat 147, você pode meter o turbo, você pode meter o caralho. Você vai ficar com um carro mais da hora? Você vai, mas você não vai andar lado a lado com uma Ferrari. Se você é um Fusca, você pode equipar, deixar equipado no max. No max, você não vai andar lado a lado com uma Ferrari, isso é um fato. Então cada homem vai nascer uma coisa. O Shed basicamente é o que eu chamava, eu não sei se eu já usava o termo Shed, eu chamava de alfa natural, é o alfa genético. Inclusive, outra coisa que eu comentava que era Black Pill, que eu falava, velho, quando você nasce, o mais importante que você tem é seu esqueleto, a sua estrutura, porque gordura e músculo você não edita. Eu já falava isso lá atrás, isso é uma Black Pill, eu nem sabia que era um dos conceitos da Black Pill, a genética, isso daí, o fator de como você nasceu que você não tem controle. Mas eu já dizia, inclusive acho que eu falei isso na minha segunda live no Knut, eu falei, cara, a coisa mais importante que você tem não é nem seu músculo, nem gordura, porque isso você edita, o mais importante é seu esqueleto e você não controla isso do jeito que você nasceu, seu formato, sua altura, largura e densidade óssea, você não controla isso daí. Eu peguei tudo isso e trouxe para o meu canal. O que eu trouxe? Por isso que eu considero que eu não sou PUA. Acima de tudo, falando sobre isso novamente, olha só. O principal conceito do PUA, rapaziada, o que é? Cold Approach e modo 2. O que eu defendo no meu canal? Choosing Signals, Alpha Male Strategies, Mode 1, Alan Roger Curry. Eu juntei os dois e criei esse modelo, né, de do outro cara que eu aprendi. Falei, e os dois, como é que fica? Choosing Signals, sinal de escolha e modo 1. O PUA é modo 2 e abordagem fria. Não tem nada a ver com sinal de escolha, não tem nada a ver com modo 1. Por isso que eu falo, meu canal não é PUA. Eu já falei, o que eu defendo? Sinal de escolha, modo 1. Por quê? Aliado a tudo que eu expliquei, você está focado em você está vivendo a sua vida, autovalidação, fazendo o que você gosta, sinal de escolha é consequência, modo 1 não é sedução, não é malabarismo, você é objetivo, você é direto, você fala o que você está pensando, você não perde tempo, você interage com a garota, você consegue sacar logo, filtrar se ela é uma manipuladora, se ela é uma hipócrita sexual, se ela é uma rejeitadora ou se ela é uma recíproca. São esses 4 arquétipos que o Mod 1 tenta identificar acima de tudo para que o homem não perca tempo se dedicando demais a algo que não vai dar resultado, não vai chegar em lugar nenhum. Você filtra se a mulher é uma manipuladora de atenção, não é verdade? Se ela é uma hipócrita sexual, se ela é uma rejeitadora, que ela vai te rejeitar de imediato, ou se ela é uma recíproca, porque você está falando objetivamente que você tem atração sexual por ela. Basicamente, essa é a frame que eu chamo de atitude alfa, que eu considero a frame soberana entre todas essas, porque é a união do que é melhor de todas elas juntas em uma só. O melhor do PUA, o melhor do MGTOW, o melhor do direito dos homens, o melhor do HVA, o melhor da Black Pill, para nos ajudar e trazer soluções também, sabendo se defender e se tornar, de certa forma, adquirir, né, a melhor mentalidade possível atualmente na famosa minha opinião. Rapaziada, um abraço.